E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando, diretamente de São Paulo, da, da minha casa no Morumbi, fazendo uma aula junto com o professor Evegisto Souto Maior autoridade de história da quiropraxia no Brasil. Tudo bom, Ever? Tudo bem, doutor Fernando, boa noite. Muito obrigado Tudo pelo bom. convite. Eu estou Muito obrigado. bastante feliz de poder participar desse momento que mexe com a... Eu pesquiso história da quiropraxia há mais de 20 anos e tenho um acervo bem vasto e me sinto muito feliz de participar contigo desse momento que, de fato, marca mais um momento de registro histórico importantíssimo na formação e no início da quiropraxia do Brasil. Muito legal. Exatamente. Então, a gente está muito feliz aqui, né? A gente está, na verdade, se contendo há um bom tempo, né? Com algumas notícias meio, vamos dizer, bombásticas, né? Para a comunidade É, quiroprática brasileira, né? Que a gente está chegando a algumas conclusões, algumas mudanças de direção aqui na nossa história, né? E a gente vai apresentar para vocês já a novidade, né, da uhum. nossa pesquisa, né? Então, eu queria que o Evergisto contasse um pouquinho, fizesse um pouquinho um paralelo da quiropraxia no Brasil, como é que a gente tem ela Ok, hoje, etc. ok. É impossível a gente entender e compreender os fatos de hoje sem se reportar a história. Poucos profissionais, ou alguns profissionais, não dão a devida relevância ao fato histórico, mas a sua identidade, a estrutura da profissão, qualquer profissão da saúde ou qualquer outra área, ela necessita da base histórica para entender a sua raiz, a sua fundamentação e os motivos que te trazem ao que você faz hoje. E na quiropraxia, nós sabemos que a origem dela é americana e tal, mas nós vamos a ter aqui no Brasil. Né? O que se tem hoje são três fases bem distintas da história da quiropraxia no Brasil. Elas se subdividem, por óbvio, mas a fase inicial, quando foi que começou de fato a profissão chegar no Brasil, porque ela tem origem americana. Quem foram os personagens, qual a data, como eles vieram, com que intenção e como se difundiu aqui. Depois tem uma segunda fase, que é o desenvolvimento por meio de brasileiros na quiropraxia, quando ainda não existia faculdade de quiropraxia no Brasil. E a terceira vem justamente nessa questão da estruturação, da formalização, da instituição quiropraxia como profissão, formação universitária, as questões políticas, jurídicas, organizacional da quiropraxia como profissão independente. E aí entram as faculdades, uma série de coisas. Mas o momento de hoje, pelo que nós combinamos aqui, é lógico que história, isso aqui dá muito tempo, e nós vamos nos ater aos fatos iniciais da profissão no Brasil apenas. Né? E o que a gente tem de referência é aquilo que se pode provar, que se tem validado cientificamente. Né? Isso não quer dizer que outras informações que talvez surjam não tenham seu valor, tem, mas como fato comprovado, histórico, que dá o merecido valor ao personagem como sendo importante na história da profissão no país, é o que nós vamos trazer aqui hoje, e nós temos algo novo. Porque até então, a gente tem assim o ano de 1922 como um ano inicial, o marco inicial da profissão de quiropraxia no Brasil por meio de um personagem chamado William Phipps. Esse cidadão, ele teria, segundo a informação de algumas bibliografias que nós temos feito revisão, atendido em São Paulo, na rua Itapetinga, número 10, conjunto 119 e 120, na cidade de São Paulo, onde divulgou a profissão naquela época. Só que esta informação ela é verbalizada por um personagem que é utilizado em outras fontes bibliográficas como sendo a única fonte dessa informação. E nunca se teve em mãos, até a presente data, alguma coisa que comprove que, de fato, ele tenha sido o primeiro quiropraxista. Mas como ele é referendado por esses personagens, por esses fatos históricos desta época, ok, ele é aceito como uma possibilidade histórica. No entanto, a partir dele, teve outro americano, que já é lá na década de 50 para 60, que é Henry Young, que é um outro personagem americano que teria vindo para o Brasil, segundo algumas fontes, como quiropraxista. Mas nós tivemos depois como provar documentalmente que, de fato, ele não era quiropraxista, ele era irmão de um quiropraxista. Então, ele não era formado na área.
Então, o universo da introdução da quiropraxia por não brasileiros no Brasil, ela tem assim um limbo um pouco nebuloso de validade até a data de hoje. Uhum. Até a data de hoje. Hoje nós estamos muito felizes porque hoje nós temos documentos, farta documentação comprovada sobre, de fato, o que se tem até agora do verdadeiro personagem que teria sido o primeiro quiropraxista em território nacional. E isso data de 1919. As referências bibliográficas que nós temos nos levam somente até 1922. E agora nos chega 1919, um indivíduo que eu estou aqui me segurando para não falar, vou deixar que o doutor Fernando faça as honras, porque ele trabalhou bastante intensamente nisso também, em tradução e buscando informações fora do Brasil e com a família. Então, nós temos hoje certeza absoluta, não há dúvida, dentro do contexto da historiografia, que é a maneira científica de se validar um fato histórico, de que esse personagem que o doutor Fernando nos traz aqui é, de fato, o primeiro quiropraxista em território brasileiro até a presente data. Muito legal. Então, a gente, obviamente, no final da apresentação vai dar os devidos créditos, né, para o pessoal que ajudou a gente aí, que, na verdade, nos deu todas as informações, nos cantou a bola, e o que a gente fez, na verdade, foi ir atrás e montar o quebra-cabeça. Que, na verdade, quando você faz um trabalho de revisão histórica, é um quebra-cabeça. Não é só Sim. desenterrar uma coisa ou outra, você vai lá, caça informação. Validade documental, tudo isso. Então, é uma coisa bem completinha. Então, vou compartilhar com vocês, então. Aqui está bem aqui. Nosso trabalho de hoje, né? Vamos esperar um pouquinho, só para carregar. E pronto. Nossa aulinha de hoje, né? Nossa apresentação, que é o primeiro quiropraxista do Brasil, que a gente tem, de fato, um respaldo documental, tá? Então, no fundo, vocês veem até o diploma dele em destaque, que é o Doctor of Chiropractic, ok? Então, vamos passando aqui, a gente vai trabalhando em cima das evidências. Bom, o primeiro, eu queria deixar claro para vocês que, antigamente, existia uma tradição dentro do ensino acadêmico, exatamente pela dificuldade de muita gente ter acesso à informação, de graduações por correio. O fato interessante é que a gente está observando hoje, nessa pandemia toda, a explosão das EADs, né, dos ensinos à distância, e naquela época, além da dificuldade de troca de informação, da dificuldade de preço de faculdade, da própria aceitação por parte de minorias por conta de etnias, né, ou crenças religiosas, as pessoas tinham acesso a graduações por correio, tá? Como vocês estão vendo aí nas fotos que estão apresentadas aí no slide, né? São dois originais dos livros da American University, que foi a faculdade hosting, né? Que é uma universidade que ensinava, além da quiropraxia, outras ciências da saúde, né? Que mandava o curso por correio, tá? Você recebia os livros, você estudava, fazia as provas à distância, e se você completasse todas as suas tarefas, você recebia o título que você buscava, tá bom? Então, são dois originais, vocês podem ver. Essa, na verdade, são dois livros que eu tirei esse aí, na verdade, eu não tenho a cópia, eu tenho a foto da American Black Chiropractic Association, né? Muitos quiropraxistas negros americanos se formaram nessa universidade exatamente pela dificuldade de acesso às graduações presenciais, tá? Então, Doutor Fernando, me desculpa te interromper, claro. que é só um detalhe, eu não sei se na tela está aparecendo aberto aí para você, que para mim aqui só está aparecendo os slides pequenos, né? Peraí, vamos ver se a gente consegue mudar. Né? Porque aí Vamos tá ver. aparecendo aquela tela, isso, agora sim, perfeito. Tá? Deu aí? Ótimo. Perfeito. Então, Ótimo. obrigado, Ever. Ok. Essa é para quem imaginar, olha, essa
era uma coisa exclusiva de faculdades menos conhecidas. A Palmer, como vocês podem ver aí na imagem, ofereceu de 1911 a 1913 também alguns cursos online, dentre eles algumas disciplinas da Palmer College, da Palmer School of Chiropractic, eram oferecidas à distância também. Então, porque era uma tendência já naquela época, que mais uma vez um fato curioso, tendência da época, da de agora, teve uma tendência exatamente há 110 anos atrás, por conta de outras necessidades, tá? Então, tinha também isso. Não sei se vocês conseguem, eu vou até tentar tirar um pouquinho aqui, não sei se vai. Tá indo bem, tá bom. Tá indo bem? Sim. A American University é a faculdade ao qual esse primeiro quiropraxista foi graduado, tá? É uma faculdade que ela se desdobrou em outra faculdade, ela acredita que ela exista ainda, mas ela operou de 1918 a 1927, né, nesse formato. O curso, ele era um curso relativamente caro na época, né? Você custava $92 em dinheiro, que dá em $1.131 hoje, em pagamentos de $105. Na verdade, era até por ser online, era uma faculdade que oferecia um curso relativamente superior barato, com uma rentabilidade excelente, como vocês vão ver nos slides mais para frente. Oferecia os cursos por correio, operou até 1930, até a década de 30. E como eu disse anteriormente, estudantes que não eram aceitos por instituições regulares acabavam optando por essa graduação à distância, como foi o caso desse nosso ilustre colega aí. Vamos passar para o próximo. Tá, o marketing da época, isso é uma coisa interessante. O marketing da época, ele assegurava que você podia ganhar de 40... Esses são valores convertidos, tá? Vocês podem ver que na imagem pequena do lado, você tem um valor, e do lado um outro valor, obviamente, em torno de 40 mil a 60 mil dólares, 68 mil dólares por ano de incoming, de entrada, que eles prometiam para as pessoas graduadas. E eles faziam a propaganda que eles tinham que fazer, né? Tinham 20 lições gratuitas, e o restante era oferecido mediante o pagamento, né, que eu falei na parte anterior aí. E o curso, o que me chamou a atenção era que a proposta era fazer o curso durante as suas horas livres. Então, não era uma coisa se você não tinha um tempo limite de graduação. Você fazia a lição, mandava, e eles iam corrigindo e você ia terminando as lições no seu tempo disponível. É muito curioso. Outra propaganda da época, mostrando um doctor fazendo palpação, mostrando como o quiropraxista podia ser bem sucedido, né, durante se concluísse o tema, o trabalho, a graduação de uma maneira eficaz. Podia erradicar doenças através de um método natural. Então, a propaganda já era assim. É um curso direto, prático, ilustrado, objetivo, quer dizer, você ia aprender aquilo que tinha que aprender e ir para o campo de trabalho, né? Basicamente era essa a ideia. Aí são 2 documentos da época, né? Um era de convite, letrinha azul que vocês estão vendo aí, era um convite que você fazia às pessoas, né? Para entrar na faculdade, né? Então, como se fosse propaganda, um mail, né? E do lado era o contrato, tá? Que você assinava de matrícula. Tá? Então, isso aí foi um material que eu consegui com o Steve Agox, que é um colaborador nosso aí de história, que foi bem valioso, porque eu não achava de jeito nenhum informação dessa faculdade, é uma coisa muito difícil. Então, eu acabei achando isso aí depois de muito custo. E aí vem o nosso Doctor of Chiropractic, nosso primeiro quiropraxista. Uma foto inédita, o Dr. Alexander Atkinson Evergiston. Esse é o nosso pioneiro. Esse é o nosso pioneiro, o pioneiro dos pioneiros. Primeiro quiropraxista
não é brasileiro, mas ele No se graduou Brasil. no Brasil. Por que que é engraçado? Uhum. E o fato que torna mais interessante, eu nem sei mais se está aí na frente, mas ele se graduou em terras tupiniquins. Ele recebia material americano e terminou aqui a faculdade. Então, ele era um escocês, ele migrou para os Estados Unidos durante a Guerra Civil Norte-Americana, e a família conta várias histórias, a família é maravilhosa. Eu quero deixar o nosso agradecimento, né, meu e do Dr. Evergisto aí para a família, que foi assim fantástica, se mobilizaram muito para ajudar a gente, então estão super felizes, a gente está super feliz. E as histórias que contam são fantásticas, né? Ele migrou para os Estados Unidos, lá ele chegou na Guerra da Secessão. E não está aí, mas ele fugiu de lá porque onde ele entrou nos Estados Unidos estava tendo tiro para tudo quanto é lado. Então estava tendo era campo de guerra para a região que ele estava, e ele acabou fugindo por baixo de tiro, se jogou em rio, e aí ele chegou no Brasil e entrado no Brasil com 18 anos, né, vindo do Porto de Nova York, que é por onde as pessoas tinham uma rota comercial com o Brasil até relativamente comum, né? E chegou no Rio de Janeiro e ficou por aqui. Vamos passar para o próximo. Essa é uma foto bem bacana que mostra o Dr. Alexander, né? Então ele se formou, deixa eu só tirar aqui que eu não consigo ver. Isso, se formou em quiropraxia em 1919 pela American University. Então, lembrando, é uma faculdade absolutamente regular. De acordo com as leis de Chicago, Illinois, ela oferecia o curso dentro da lei e outorgava o título para quem terminasse o curso praticar onde a lei permitisse. Tá? No Brasil, até como hoje não existe uma lei para a profissão ainda, né? Uma regulamentação para a profissão, e nos Estados Unidos, na época, alguns estados existiam, e essa faculdade em si ela oferecia essa possibilidade para as pessoas que formavam-se com eles. Né? 1919, considerado... É aí que é interessante, tá? Para a gente não ter mal entendido. Quando você ia para uma cidade no interior, especialmente no começo do século, quem conhecia um pouquinho mais de saúde era considerado o médico, tá? O curandeiro, mas era um médico local. Então, o Alexander, ele sempre, pelo que a família me passou em termos de relato, né? Foi sempre uma pessoa muito interessada em aprender ciências da saúde. Então, era naturopatia, hipnose, ciências naturalistas, né? Ervas, o que ele aprendeu na quiropraxia, anatomia, fisiologia, tudo ele usava enquanto profissional de saúde. Uma coisa curiosa, doutor Fernando, é que 14 anos antes, somente 14 anos antes, Daniel Palmer fazia a mesma coisa. Isso é um ponto legal. Exatamente. Ele fazia exatamente 14 anos antes dele descobrir e ter a grande ideia da quiropraxia. Então, lá em 1895, né, 1895, estava lá, 14 não, 24, né? Isso. 1895, 24. 24 anos. O Daniel Palmer teve essa experiência também com magnetoterapia, curas naturais e outras coisas mais, até que ele teve episódio lá que fez surgir a quiropraxia e tal. Sim. Então, agora, o espírito pioneiro de saúde do Dr. Alexander é exatamente o mesmo. Exato. E por isso, talvez, tenha sido a motivação para ele buscar lá com Palmer, né, com menos de 30 anos de experiência nos Estados Unidos, a profissão, ele já buscar essa formação para poder pôr em prática aqui. Eu acho que esse dado ele é muito interessante por causa da origem da profissão também, né? Exatamente. Do tipo de pessoas que eu buscava. Né? E o que me fascina, Ever, que a gente tem várias coisas, muitos pontos ainda escuros na história, como ele conheceu quiropraxia. Porque ele deve ter conhecido lá. Então é um mistério para a gente ainda. Né? Como que Se bem que ele veio para o Brasil, pelo que nós percebemos,
em 1864, com 18 anos. Não é isso? Ou seja, a quiropraxia surgiu em 1895. Ou seja, praticamente 30 anos depois. Eu vou Não é mostrar, vamos isso? voltar lá. Ele Volta nasceu lá. ele migrou para os Estados Unidos em 1863. Em Então, 63 ele estava lá. em 64 1800, ele vem para Brasil. cá. E quiropraxia surgiu 30 anos depois, 31. Com Né? 18 anos. Então ele tinha algum link com os Estados Unidos, ele estava tendo Alguma esse coisa acesso. tinha, exatamente. Porque em 1895 surgiu a ideia de Daniel Palmer, que era uma pessoa como ele. Exatamente. Né? Agora, Então, como que ele descobriu, a gente vai... nós temos um desafio e tanto aí, mas vamos chegar. É porque realmente, você falou certo, ele chegou aqui em 1864, quiropraxia nasceu 30 anos depois, e ele se formou idoso mesmo. Tá? Inclusive, no blog da família, a família fala que ele estudou já com idade avançada. Então, não foi uma coisa que ele fez rápido. Ele devia ter algum contato, ou trouxe se correspondia com alguém nos Estados Unidos que a gente não sabe, e a pessoa acabou falando sobre quiropraxia. Outro dado curioso é que ele se instalou em Montenegro, no Rio Grande do Sul, curiosamente, o mesmo estado que se tornou pioneiro da graduação em quiropraxia no Brasil em 1998, com a formação da primeira turma de docentes, né, Olha em que 2000. curioso. Você vê, tá no DNA do Rio Grande do Sul, né? Não tem É, jeito. a gauchada aí Por mais que a tem gente não raiz. queira. Não, eu não falei isso. Eu sou paulistano, né, cara? Eu quero que seja em São Paulo, mas não tem como tirar. Sim. Gente, isso fazendo parênteses, a meca aqui, para mim, no Brasil, da quiropraxia é a Bahia. Porque daí ali tem o Marco Palmeira, tem um pessoalzinho ali da antiga. Agora, Rio Grande do Sim. Sul também, importantíssimo. E São Paulo vem Sim. na rabeira, mas a gente vai passar eles um dia. Bom, vamos lá. Esse é o diploma original que a família tem, tá? American Tá aí. University, diploma Doctor of Chiropractic, óbvio. É um fato que a gente está reportando agora, que vai ainda carece de investigação para a gente fazer a publicação. O que a gente está fazendo para vocês é mostrando em primeira mão o que se tem mais de concreto hoje dentro da historiografia da coisa, né? Mas esse é o diploma original que a família guarda há 100 anos da graduação do Alexander, tá? Então, Alexander Atkinson, o Doctor of Chiropractic, né? O título de Doctor of Chiropractic, com as devidas inscrições, né? A titulação, a diplomação, assinado com o selo de Chicago, Illinois, que é o selinho que vocês estão vendo no rodapé esquerdo ali, tá? Então, é uma documentação sólida, né? A gente ficou muito feliz quando a gente viu o diploma, porque você tem, que nem o Dr. Evergisto mencionou no começo, a gente tem mais relatos, a história da coisa inteira, mas não tem papel. Né? É o que falta. Então, você tem uma graduação, mas não tem o papel. Então, a gente quer o papel. Quero ver o diploma do FIPS. Quero ver No que diz respeito, no que se refere à história que vai aí de 1922 até 1975, não se tem nenhum documento comprobatório real que valide a história que é verbalizada e está nas referências bibliográficas. Agora nós temos um diploma que lógico. está validado. Exatamente. Então, assim, isso, lógico, sugere mais estudos e tal, mas de todos os personagens que nós temos hoje na história, das referências biográficas, nenhum deles tem o peso do Dr. Alexander Atkinson. Exatamente. É isso que a gente tem Até em mãos hoje. Até 1975, quando se forma o primeiro brasileiro em quiropraxia nos Estados Unidos, que é o Marino Schiller. Marino Schiller, né? Então, o que a gente tem de documento comprobatório é realmente esse diploma que vocês estão vendo aí, gentilmente cedido pela família, que isso vai gerar, obviamente, um artigo, né? Agora, para a gente validar as coisas, o Dr. Evergisto vai
vai escrever, a gente vai trabalhar Nós junto. estamos trabalhando isso aí, né? Vamos começar a dar andamento nisso aí, mas é um fato bacana, quer dizer, a gente tem uma história que já faz mais de 100 anos no Brasil, de um diplomado em quiropraxia atuando como quiropraxista, tá? Então, isso é, para nós, em termos de busca de legitimidade, né, como o doutor Evergi sempre fala, legitimidade, tradição, que é importante, serviço à sociedade, a gente já tem mais de 100 anos. Então, muito embora seja picado, né, a gente já tem uma história a ser respeitada dentro das terras brasileiras aí, tá? Então, Sim. esse é o registro que eu queria fazer com vocês. E só voltando um pouquinho, essa foto aqui que vocês estão vendo, o Atkinson, o Dr. Atkinson, ele era, por relatos da família, ele era membro da Cruz Vermelha, tá? Então, ele ajudava como profissional da área de saúde, né, da época. Então, isso foi que a família passou para a gente. Essa faixa aqui também não é da saúde, ele, para quem conhece, ele era membro da maçonaria, que é uma sociedade também muito misturada com a quiropraxia algumas vezes, que isso cabe uma outra história, mas essa e o que sabe o que os caras acharam legal, o Ever? Ter uma foto dele, cara. Então, são raríssimos da época, retrato desse jeito aí que a gente está vendo. Então, a gente tem um retrato fiel do primeiro Doctor of Chiropractic, do primeiro quiropraxista brasileiro. Aí vocês vão me perguntar, ele praticou onde? Ele aprendeu a ajustar onde? Isso é um tema para a gente discutir com um pouco mais de tempo, mas o que basicamente ele era um profissional que atuava com saúde no Brasil, usando os conhecimentos que ele aprendeu na faculdade de quiropraxia. E eu conheço também um monte de quiropraxista que não ajusta. Tá? Então, não tem muita justificativa tentar desvirtuar um pouquinho do assunto. Tá? Não, até porque um dos motivos das nossas conversas que vai para o lado da identidade da filosofia é que não é o ato do ajuste que define o profissional. Exatamente. É isso. Exatamente. Mas, É muito mais enfim, é amplo. uma das... Né? Então, a gente, continuando aqui, né, vamos finalizar. Tá? A ideia não é fazer um negócio muito longo, fazendo os agradecimentos, obviamente. Colega Thaís, muito obrigado, Thaís, por ter Thaís passado a Lovison, informação. ela ficou do nosso pé. Ela ficou mesmo, ela é muito top, Sim, a desafiou. Thaís, Se não fosse ela, não ia rolar esse trabalho. Ela passou, pelo com menos para mim, a certeza. informação. A Estela Sim, Fonseca, quiropraxista, né? sim. Veterinária, que parece que tem um contato com a família Atkinson, que levantou a bola para, pelo menos nesse momento, para a gente. Muito, muito obrigado, viu, Estela? A família Atkinson, que deu todo o suporte para a gente. É muito bonito ver o orgulho que eles têm do bisavôzinho deles. Assim, é para A ter mesmo. Caroline, né? A A Caroline, Caroline, nossa, incrível, né? uma pessoa sensacional. Carlos, Eduardo, Roberto, Matheus, pelos blogs, fazer a correria com foto. Eles mandaram um monte de foto, gente. Eu não pus tudo porque não ia caber. Tá? Mas eles mandaram um monte de coisa pra gente, tá? Que é o futuro objetivo nosso, criar aí até uma memória brasileira da quiropraxia. O Steve Agox, que foi o quiropraxista que passou as informações para mim, né? Pelo menos pegamos algumas coisas do blog dele, alguns documentos, e o Seth Levine, como sempre, presente, ajudando a gente em tudo que ele pode. O Seth é o anjo da quiropraxia brasileira. Então é isso. Eu penso que é muito importante dizer aqui, em especial para a família Exxon, que eu sei que eles estão felizes, é muito bom ter esse reconhecimento, tendo um da família, mas nós, quiropraxistas, sabemos que um ajuste muda a vida de uma pessoa. E poder, nós que gostamos da profissão com a sua legitimidade, com a sua história, poder fazer parte desse momento de dar o devido
merecimento, o respeito, Crédito. a honra, crédito ao primeiro quiropraxista atuando em solo brasileiro, ou o primeiro quiropraxista no Brasil, ou o primeiro quiropraxista formado também no Brasil, e com a ideia do primeiro quiropraxista do mundo, eu penso que isso realmente merece muito mais do que simplesmente uma menção. Então, nós temos aqui um comprometimento de tornar isso um fato registrado nos anais da quiropraxia mundialmente. Exatamente. Né? Com certeza. E também é lógico, né? A gente ganhou, de alguma maneira, um voo também, né? A gente ganhou claro. O voo da quiropraxia no Brasil. O nosso vovô. Então, tem o vovô Atkinson, da Quiro, né? Então, conheçam aí os estudantes do nosso vovozinho. Muito respeito, né? Muita gratidão pelo trabalho que ele realizou. Isso eu compartilhei com a Carolina. Eu tenho vontade muito de ir para Montenegro, assim que melhorar essa pandemia aí. E vamos lá ver o museu, prestar homenagem, né? Fernando? Ver o museuzinho. Vamos lá. Prestar nossa homenagem aí a eles. Tá? Muito obrigado, gente. Obrigado por tudo aí. Obrigado pelas informações. Fantástico. E tamo junto. Tá bom? Em breve, outras novidades. Temos bastante. Tchau, obrigado. Tchau, Fernando. Obrigado. Tchau.